Mais uma vez a gente se reúne, a gente sai de casa, a gente se endivida pra fazer churrasco, a gente sai, a gente vai pra bar, a gente vai pra comunidade, a gente junta todo mundo, a gente fecha as lojas pra ser eliminado pela Noruega. Parabéns, Brasil. As Jogou, oitavas. jogou como sempre, perdeu como nunca e caiu nas oitavas. Esse é o novo Brasil. Se acostume, porque já faz muito tempo. Agora não sei nem o que falar, mas querendo ou não, eu não queria voltar a gravar pra falar de jogo. Mas nas últimas 3, 4 Copas, foi o que eu acompanhei, as únicas Copas que eu acompanhei, foram vergonhosas. Mas eu acho que nenhuma no nível dessa. Definitivamente nenhuma no nível dessa. Eu não preciso falar que a gente tá fora, porque não vai ser aqui que ninguém vai estar descobrindo. Mas, por exemplo, quem tá gravando é minha namorada. Amor, você já tinha visto alguma Copa antes? O que você conhece de Brasil? Tipo, de futebol brasileiro? O que você falaria que é o principal do futebol brasileiro? Neymar. Exato, serve bem, perfeito. Por quê? Porque o que irrita hoje não é a gente ter perdido, não é a gente ter deles terem ganhado. Pô, o Haaland joga bem pra caramba, tudo bem. O que irrita é a falta de Brasil no jogo de hoje. Porque não teve um Neymar da vida. Não teve o que a gente acostumou que foi arte. Não teve. Por que essa camisa não merece isso? Essa camisa não merece esse futebol, porque isso é muito triste. Isso faz a gente chorar de novo. Porque, por exemplo, quando eu falei das 3 Copas, quando em 2018 a gente perdeu para a Bélgica, a gente perdeu para a geração belga, onde tinha o De Bruyne, tinha o Lukaku, tava jogando bem pra caramba e tudo bem perder ali. Foi triste, mas tipo, você entendia por que você estava perdendo. Quando você perdeu para a Croácia, foi na raça. Quando você perde para a Noruega, você perde para um jogador que dava para segurar, que dava para tentar fazer mais. E é o que eu falei durante muito tempo desse jogo. É tipo, beleza, os caras vão fazer gol. A gente tem que fazer mais. É do nosso DNA a gente fazer mais. É do nosso DNA a gente ser melhores atacantes. A gente é do DNA de atacante. A gente é do DNA que faz gol. Isso é revoltante. É revoltante que um pardal, um infeliz, que esse corno aqui, ele tenha a capacidade de entrar em 6 meses e falar, eu vou fazer outro futebol. Ele entra na CBF e ele fala, eu vou comandar essa seleção aqui. Vou comandar o Brasil. Ele não comanda mais o Brasil, ele comanda alguma outra coisa. Aquilo ali que jogou contra a Noruega foi alguma outra coisa que não é o Brasil. Não é o Brasil que eu aprendi a ver. Não é o Brasil que as pessoas que não veem futebol, que não acompanham futebol, pensam quando pensam em Brasil. A gente pensa em Ronaldinho, a gente pensa em Kaká, a gente pensa em Ronaldo, a gente pensa em Rivaldo. Pessoas que vão ser muito lembradas agora na derrota, mas que deveriam ter sido lembradas há 6 meses atrás, deveriam ter sido lembradas há um ano atrás, que é o nosso DNA. E é muito triste. Principalmente pra mim, por quê? Porque pra mim, pra minha geração, né, pro pessoal da minha idade, porque a gente não viu nada. A gente vê no YouTube, a gente vê na internet, mas a gente não viu absolutamente nada dessa outra geração. A gente tentou ver um Neymar ali, o melhor que a gente viu foi o Neymar, mas o Neymar não ganhou nada. E a carreira do Neymar acabou hoje. E como carreira, tudo certo, ganhou algumas coisas pelo Santos, pelo Barcelona, mas se a gente olhar pro Brasil, se a gente olhar pro que ele ganhou no Brasil, o que o Neymar entregou pra gente, nada. E foi o último dessa geração de bailarinos, digamos assim, dessa geração de arte. Hoje o futebol não é mais arte. E hoje o futebol arte, a gente vê que do Brasil morreu. O que a gente tinha de falar, não, a gente é o país do futebol, a gente é o futebol arte, a gente é Ronaldinho, a gente é Ronaldo, a gente é o drible, a gente é arte, não é mais. Isso é muito triste. Porque a gente vê isso morrendo durante o jogo. A gente vê isso morrendo quando a gente tem medo do Haaland. O Haaland é um atacante. O Haaland não é um goleiro. Não é. Pô, a gente tem medo do Neuer em 2014, a gente tomar 3 gols da Alemanha e saber que o jogo acabou, porque eles têm o Neuer, então não vai dar pra fazer 4. Pô, justo esse medo. A gente tem medo de um cara que vai parar os nossos atacantes. Justo. Agora a gente tem medo de um atacante não faz sentido pra mim, na minha visão. Por quê? Porque a gente tem medo de um cara que vai fazer gol, é só a gente fazer mais. Por que a gente tem medo de fazer gol? O jogo hoje foi basicamente isso. Pô, a gente vê no jogo, a gente não vê o Brasil querendo. A gente não vê a raça do Brasil, a gente não vê o Brasil se empenhando. E na minha cabeça, isso não existe no Brasil. Isso é o DNA do Brasil. Não existe um pardal desse. E chamar de pardal é foda, porque vai estar lá daqui durante 4 anos pra frente. Mas um pardal desse. Porque se fosse um Mancini, se fosse um Luxemburgo, se fosse o Filipão em 2014 tomando as decisões que esse pardal tomou, ele já tinha sido mandado embora. Mas ele tem 5 Champions Leagues. Ele ganhou uma de cada competição de outro país. Onde isso entrou em campo hoje? Onde que 5 Champions entram em campo hoje? Não entram. Então, pra mim, isso é inacreditável. Você confiar num cara desse e falar, tipo assim, vai lá, pega o Brasil, pega o DNA do Brasil, que é o DNA de jogar bonito. E mesmo que não seja jogar bonito, em 94, por exemplo, dizem e os jogos mostram que a gente não jogou tão bonito assim. Mas a gente ganhou. A gente tinha atacantes que resolviam. Hoje, o que acontece? Na hora do pênalti, do primeiro pênalti que o Bruno Guimarães pega, e tudo bem, eu vou massacrar o Bruno Guimarães, eu quero que o Bruno Guimarães nunca mais pise em terras brasileiras, mas se o Bruno Guimarães que meio campo teve que pegar a bola e bater o pênalti, é porque os atacantes que estavam em campo, os 4 atacantes que estavam em campo, porque a gente tem um esquema de 4 atacantes, não fez. E olha o absurdo, novamente, reforçando, a gente tá com medo do Haaland, um atacante, a gente tá com o costume de jogar com 4. E 4 atacantes de alto desempenho, o Haaland é 1. Se ele é 1 e ele faz gol, a gente tem 4 que fazem também. Por que os nossos 4 não fizeram? Onde estavam eles? Onde estavam os nossos atacantes quando a gente precisava?
Quando justamente o Bruno Guimarães estava indo para bater o pênalti, tinha que ter um atacante para falar, opa, irmão, você não é dessa parte aí, deixa que eu faço. É minha função fazer gol. Cadê ele na hora de fazer o gol? Pô, é absurdo. É absurdo isso. É absurdo o Luiz Henrique estar no banco. O Luiz Henrique que jogou pra caralho durante todos os jogos que o Luiz Henrique entrou, ele jogou pra caralho. Por que na Copa do Mundo o Luiz Henrique não joga? Por que na Copa do Mundo o Matheus Cunha foi privilegiado? E beleza, jogou bem na Copa do Mundo, mas cadê o Luiz Henrique? Cadê no segundo tempo, falando tipo assim, ô Matheus Cunha, na Noruega que tem uma defesa fraca, porque a defesa da Noruega é fraca, na Noruega que tá tendo uma defesa fraca, você não tá conseguindo jogar. Vou tirar você e vou colocar o Luiz Henrique. Não tem isso. E, pô, aí você pensa, tá, mas então ele vai deixar esse time jogar porque esse time tá com raça. Não tá com raça. Vinícius Júnior, pressão pra caralho, sumiu. Sumiu. Não teve muito Vinícius Júnior no campo. Teve quem? Teve Ryan jogando, teve o Endrick em algumas partes ali jogando, teve os meninos ali jogando, teve um que jogou bem ali, o Douglas Santos até jogou bem, o Martinelli jogou bem, o Gabriel Magalhães, que marca o Haaland, jogou muito bem. Óbvio que agora vai ser lembrado que tomamos 2 gols do Haaland, então possivelmente vai ser dito que ele não jogou bem. Mas não tem como. A bola bate no Haaland e a bola entra no gol. A gente tem que ter essa noção e saber que a gente tem que ser melhor. Mas o problema, eu acho, não tá só nesse jogo. Isso só vai escancarar um problema que a gente está enfrentando há 28 anos. Que é falta de protagonismo. A falta de protagonismo é absurda, porque se você pegar o Rafinha e o Vinícius Júnior, eles não têm mais 18 anos, 19 anos. Quem tem 18, 19 anos é Ryan e o Endrick. Esses dois, tudo certo. Esses dois tem que manter. Agora, pra mim, esses caras, eles não tiveram protagonismo nenhum, eles não têm protagonismo nenhum, eles não têm senso de Brasil, eles não representam o Brasil porque eles não viveram aqui. O Ryan, há 4 anos atrás, estava entregando panfleto de político. Isso é um detalhe importante. Por quê? Porque o Ryan provavelmente ainda lembra o que é ser brasileiro. O Ryan sabe o que significa estar lá. Acho que o Vinícius não lembra mais. Eu acho certamente que o Bruno Guimarães não sabe o que é estar lá. Eu acho que para ele a Copa do Mundo é uma premiação, para ele a Copa do Mundo é ganhar um campeonato, é ganhar um baita campeonato mundial, claro. Mas ele provavelmente não lembra o que significa isso pro Brasil. E muitos brasileiros estão esquecendo isso, porque já são 24 anos. Já deu tempo de muitos brasileiros esquecerem o motivo de a gente comemorar isso igual besta, igual idiota. Porque a gente tem que comemorar isso igual idiota, porque é o que nos restou. A gente tem 5 dessas estrelas. 5 vezes a gente comemorou pra caralho. 5 vezes a gente ganhou o mundo. A gente é os únicos que 5 vezes ganhou o mundo. A gente é o melhor nisso. Então a gente comemora ser o melhor em alguma coisa. Ser o melhor em algo. E não existe mais ser melhor em algo. A gente esquece. É indigno o Bruno Guimarães, é indigno o Marquinhos, o Casemiro. É indigno usar essa camisa. Eles não representam isso. Enfim, recapitulando só pra não perder o fio. Quando a gente fala que essa camisa não merece isso, a gente não tá falando que, pô, que desgosto de ser brasileiro. A gente não tá sentindo isso dessa vez. Dessa vez é mais do que isso. Dessa vez não é só tristeza. Dessa vez é uma revolta que gera. Por quê? Porque a gente tinha muita esperança nisso. A gente sabe que a seleção é ruim. A gente sabe. A gente sabe que esses caras são perna de pau. A gente sabe que esses caras pipocam na seleção. O Vinícius ele chegou pra Copa totalmente desacreditado. Ok, conseguiu se restabelecer na Copa. Mas nesse último jogo não apareceu. Nesse último jogo ele só merda. Mas, ok, conseguiu voltar. Mas a gente sabia. A gente tava esperando mais. A gente não espera. A gente espera que a seleção seja mágica. A gente não espera da seleção tática. Esse negócio de tática não é com a gente. Esse negócio de tática a gente deixa pros europeus. A gente quer futebol, a gente quer arte, a gente quer acreditar, a gente quer sonhar, a gente quer 2, 3 gols, a gente quer atacar. Se a gente perder, a gente quer saber que a gente lutou. A gente não quer desistir, a gente não quer sentir que desistiu. E sendo bem sincero, na hora do gol do Neymar, a gente sabia que acabou. A gente sabia, pô, parabéns Neymar, gol, mas acabou. Não teve fogos, não teve comemoração, não teve vamos pra cima, porque a gente sabia que aqueles caras não iam pra cima. A gente já entendeu isso e nesse jogo ficou muito claro isso que eles desistiram. Normalmente a gente fala a gente, né, no jogo. Nesse jogo não, nesse jogo são eles. A gente, como Brasil, a gente, como seleção, essa camisa é representada por outras coisas que não eles. Eles não representam a gente. Por essa falta de vontade. E principalmente na questão ali do pênalti, pra mim é inacreditável. 4 atacantes, inclusive o Vinícius Júnior, entregar a bola pro Bruno Guimarães. O Vinícius Júnior falar, não, irmão, eu sou atacante. Minha função é fazer gol, deixa eu fazer a porra do gol. Mas não teve bolas, faltou bolas pro Vinícius Júnior. Faltou, porra, não sei o que ele tava fazendo, não sei o que ele fez na noite passada, mas as bolas dele não entram no jogo. Ele não entrou no jogo como um cara ali pra resolver, como um atacante. Ele entrou no jogo como mais um. Ele tava esperando alguém resolver. Quando o Endrick entrou em campo, foi muito passe pro Endrick. Quando o Neymar entrou em campo, foi muito passe pro Neymar. Porque eles falaram assim, porra, que bom, o peso vai sair das minhas costas. Joga pro Neymar. Só que, não tem mais peso nas costas do Neymar. O Neymar é a última Copa dele. É o estágio que ele começou, o estágio que ele vai terminar. A história dele acabou bem. Sendo bem sincero, o Neymar jogou bem, fez um gol ali, evitou 2-0, então a história dele acabou bem. A de vocês foi uma merda. A de Vinícius Júnior, a de Rafinha, a de Matheus Cunha, por mais que tenha jogado bem, mas, sinceramente, não serve. Não serve. Não passa nem perto do que os grandes nomes da seleção brasileira já foram. Não limpa a chuteira de um Ronaldo, que machucado insiste em jogar. O Ronaldinho, que perdendo tinha visão de jogo, retomava o jogo. Que nesses 10 minutos finais, se tivesse um Ronaldinho ali, se tivesse um Ronaldo, se tivesse um Kaká, a gente acreditaria. Porque tem mágica ali. Nesses caras não tem mágica. Nesses caras parece que não tem nem futebol. Parece que não tem nem necessidade, não tem fome.
O Cristiano Ronaldo falou uma coisa interessante, que talvez o filho dele não seja ele, não seja igual a ele, porque o filho dele não tem a fome. O Cristiano Ronaldo literalmente passou a fome, então ele tinha a fome de vencer. O filho dele já nasceu vencendo. Esses meninos, esses caras da seleção brasileira, já nasceram vencendo. Já venceram, já chegaram lá campeões, já chegaram lá grandes. Então eles não têm o que buscar. Um outro ponto interessante é essa imagem. Pra mim, isso aqui é um reflexo do que a gente se tornou nas últimas, sei lá, de 2010 pra frente. Em 2010 a gente ainda tentou lutar. Em 2014, perdeu o Neymar, tinha até a questão da Neymar dependência, se tornou isso aqui. São noruegueses. A Noruega se classificou para a Copa do Mundo. Não se classificou de fase, tá? Se classificou para a Copa do Mundo 3 vezes. 3 vezes a Noruega foi para a Copa. Sabe quantas dessas 3 vezes eles passaram das oitavas de final? 0. Nenhuma. Eles não tinham passado das oitavas de final até agora. Nunca passaram. Qual foi a primeira vez? Não tem o que falar. Não tem uma sensação para dizer. Não tem um momento para falar assim, porra, tudo bem, acontece a Noruega. Não tem. Para a Bélgica, tem. Tudo bem, acontece a Bélgica, a super geração belga em 2018. Beleza, a gente supera. Vamos esperar 2022. 2022, porra, os croatas vieram com tudo, seguraram a gente, pá, a gente cometeu alguns erros, acontece. Agora, o que acontece? O que falta? O que aconteceu? Ah, o Haaland. Não! É inacreditável que a gente tenha medo do Haaland. Não dá pra ter medo do Haaland. O Haaland é um atacante. A gente tem 4. Não dá. Isso aqui é, como eu disse, pra mim isso aqui é absurdo. Isso aqui não existe. Isso aqui, essa passada de mão. Mesmo que, sei lá, o Bruno Guimarães tenha batido o pé e falado, eu não vou bater. Mesmo que o Ancelotti tenha falado, tipo assim, não, o Bruno Guimarães, ele treinou pra caralho, vai bater o pênalti. Vai te fuder, Ancelotti. Você não pode treinar o meio campo pra bater pênalti, você não tem 4 atacantes. Quem tem que bater o pênalti é o protagonista. Beleza, o Vinícius Júnior, a gente sabe que não é a característica dele. Mas não tem outro. Não tem. Você vai me falar que não tem, desses cabeça tudo que tava, desses caras tudo que tava em campo nessa hora, não tinha ninguém pra olhar pro Bruno Guimarães e falar, irmão, eu vou. Nem um atacante. Então, não vamos pra próxima. Fica em casa. Vamos ficar igual o Japão. Vamos treinar 20, 30 anos pra aprender a bater pênalti. Porque a culpa não é dele. Não tem como a culpa ser dele. Eu vou, bacana. Se tivesse acertado, talvez a história seja outra. Mas não era nem pra ele estar ali. O erro é de quem botou ele ali. E quem botou ele ali é o seu Pardal. O seu Pardal tá lá. E o pior é o hate que ele vai sofrer agora. O cara é que ele se foda. Tem que sofrer hate mesmo. O cara é italiano. O cara... Dessas Copas todas que eu tô falando que a gente sofreu, ele não sofreu por uma. Ele não sofreu. A seleção dele não classifica, beleza, mas ele não sofreu por nenhuma das nossas. Ele não é um dos nossos. Ele tá lá, beleza, vai sofrer o quê? Ele vai ter que sofrer hate mesmo. Ele vai estar lá aqui durante os próximos 4 anos. Ele tem que sofrer hate e melhorar. Ele tem que entender que, tipo assim, beleza, peguei o DNA do Brasil, transformei numa merda, joguei no lixo, fiz o meu DNA não funcionou. Vamos lá no lixo pegar o DNA do Brasil de volta? Porque aquilo trouxe 5, aquilo funcionou 5 vezes. Jogar pro Pelé funcionou, jogar pro Garrincha funcionou, jogar com o esquadrão funcionou, mas jogar bola, ter o controle, falar eu sou o Brasil, eu sou maioral, eu tô aqui, criar ego, pô. A gente não tem que chegar e falar, contra a Noruega vai ser difícil. Caralho, contra a Noruega vai ser fácil. A gente vai amassar a Noruega. Cabo Verde com a Argentina. Cabo Verde com a Argentina foi do caralho. Cabo Verde com a Argentina foi melhor do que o Brasil contra a Noruega. Porque o Cabo Verde contra a Argentina chegou e falou, beleza, a gente vai favorito, pode crer. A gente vai jogar bola. A gente vai jogar bola até o final, a gente vai acreditar até o final. Aí não foi nem pra prorrogação. A gente tomou 2 gols do Haaland brincando, assim. O Haaland tocou na bola e tomou um gol. Ele não dominou, ele não driblou ninguém, ele não fez nada demais. Ele foi bem marcado pelo Gabriel Magalhães. E foi bem marcado. Mas não adianta você marcar bem o cara se o cara vai fazer isso aqui, gol. Marcaram tanto que esqueceu de fazer gol. Marcou, esqueceu de fazer o mais importante. Sabe quem é que ganha o jogo? Não é quem marca melhor. É quem faz gol. E os caras fizeram gol. A gente fez o quê? Não gol. A gente marcou eles. Nem posse de bola a gente ganhou. E é um detalhe importante a gente. Não que a gente, né? Mas a gente saiu do Diniz. Lembrando que a gente, um dos técnicos da seleção era o Diniz. Principal característica do Diniz, posse de bola. E a gente vai pro Ancelotti, que não tem posse de bola? Cadê a lógica, então? Então não vai pro Ancelotti. Ou então não chama o Diniz. Mas aí não dá pra esperar muito da CBF também. É um ponto que a gente já entendeu. A CBF e política é uma coisa. Não é futebol. A história não tá no futebol. A história do Brasil não é mais futebol. Um ponto interessante é isso. A gente, nas últimas Copas, a gente sempre sacrificou muito o Alisson. Sempre. A gente sempre falou, porra, o Alisson é um mano de alface, o Alisson não presta pra ser goleiro da seleção. Hoje a culpa não é dele. Nesse ciclo, a culpa não é dele. Nesse ciclo, eu acho que inclusive foi o melhor ciclo do Alisson. Acho que ele teve boas atuações em outros momentos, mas nessa Copa ele jogou muito bem. Mas não depende dele. Tem um demônio que vai fazer os gols e a gente precisava fazer mais. A gente precisava fazer gol. Ganhar o jogo. Ganha quem faz gol, então vai fazer gol. A gente não pensou nisso. E é o pensamento mais básico. Professor, como é que ganha jogo de futebol? Pô, pegar um quadro aqui e ensinar. Futebol.
ganha e perde. Quem é que perde? Quem toma mais gol? Quem é que ganha? Quem faz mais gol? E a gente não pensa em fazer gol? A gente pensa em ficar lá atrás? Faltando 3 minutos para acabar o jogo. Contra a Croácia a gente tomou gol em 3 minutos. Vale lembrar. Faltando 3 minutos para acabar o jogo. O que a gente tava fazendo? E eu vou perguntar pra quem não acompanha muito futebol. O que você viu a gente fazendo? Tocando para trás. Tocando para trás. O Brasil tava tocando bola para trás, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Isso, na minha cabeça, isso não existe como futebol. Para mim, tudo bem. Você dá chutão para frente, você não sabe para onde você vai, mas você tá tentando, irmão. Você não pode esquecer que você tá num país que o futebol não é só futebol. O futebol, ele representa mais. Durante esse período de futebol, vai ter gente de 2 lados políticos diferentes que brigam durante todo o ano, eles vão estar juntos por uma só coisa. Vai ter gente de estados diferentes que brigam durante o ano, eles vão estar juntos por uma só coisa. Vai ter gente que não tem a mínima condição de ser feliz normalmente, vai estar sendo feliz agora. O futebol, pra gente, era pra ser... Pra mim é papo desses caras não pisar mais no Brasil. Pra mim é papo desses caras ir pra Europa, quem joga lá vai pra lá, quem joga no Brasil toma cuidado, porque pelo amor de Deus, não tem condição desses caras vir pro Brasil. Não tem condição isso mais acontecer. Não representaram, parece que não tinham a vontade do brasileiro, não entendem que o futebol pro brasileiro não é só futebol, não entendem a necessidade de ganhar esse jogo, não entendiam o que precisavam, porque perder pra Noruega desse jeito é muito revoltante. Não é triste, é revoltante. Triste é você perder uma final pra França, triste é você perder pra Alemanha de 7-1. Perder pra Noruega do jeito que foi, com falta de vontade, é revoltante. Esses caras não merecem vestir a camisa do Brasil. Só pra voltar, por causa dos... tive alguns problemas técnicos, mas é isso. Às vezes falta até palavra para descrever, mas eu acho que o ponto mais importante para mim é isso. O ponto mais importante é que o futebol não é só isso. O Brasil não era só isso. O Brasil é mais, o Brasil é uma esperança, é algo coletivo. É um momento em que, por muito tempo, essa camisa amarela, ela tem outro significado em algumas outras épocas do ano. Hoje não. Hoje você vai ver gente que... Você vai ver todo tipo de gente com ela. Normalmente você veria. No jogo do Brasil, você vê todo mundo unido em um único propósito. O futebol une o Brasil. Une gente que nem assiste futebol. Une gente que não entende de futebol. Une gente que nem liga pra futebol. No momento em que a gente tá lá jogando numa Copa do Mundo, essas pessoas se unem. Então eu acho que os jogadores precisam entender isso mais. Porque pra gente, e inclusive tem muita gente falando isso, amanhã volta ao normal. Volta a trabalhar, volta a rotina cansativa. Mas imagina se a gente tivesse ganhado. Não voltaria ao normal, amanhã seria uma catarse. Amanhã seria o dia de ir trabalhar, tudo bem, seria. Mas seria o dia de trabalhar, comemorar com o pessoal do trabalho, ter mais esperança, ter mais alegria, ter mais fé. Amanhã vai ser o dia de chegar com a cara fechada, tudo certo, foi isso mesmo, Brasil é isso aí mesmo. Falar essa frase, inclusive, e novamente ir descendo, e descendo, e descendo, porque agora a gente entra no maior jejum de todos os tempos. O Brasil nunca ficou tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, igual tá agora, nunca. Antes estava empatado, né, com a geração a partir de 70. Agora não, agora a gente está isoladamente como o maior tempo que a gente não ganhou uma Copa. Mas, para não ser muito repetitivo, né, eu acho, na minha opinião, que de todos esses jogadores que foram, todos os jogadores, comissão técnica devia ser mandado embora antes de pisar no Brasil. Já não são brasileiro mesmo, vai pra Itália. Irmão, beleza, a gente renovou, qual que é a multa? A gente paga. Tchau. Não quero saber. Chama o Luxemburgo, pica pro alto e foda-se. Essa é a mentalidade que tem que ter. Porque não funciona. Esse estilo europeu no Brasil não funciona. A gente não é europeu. A gente não tem clima de europeu, a gente não tem comida de europeu, a gente não tem jeito de europeu, a gente não tem vida de europeu. A gente não é europeu. O futebol europeu não funciona no Brasil. E a gente vê isso no Brasileirão, a gente vê isso com a gente. Paraguai segurou melhor a França do que a gente segurou a Noruega, tá? Então, Paraguai, que joga no Brasil, ele tem mais estilo. E ele usou o estilo brasileiro de jogar, o estilo sul-americano de jogar. A gente deveria ter jogado assim, na minha opinião. Essa Copa era pra gente ter jogado assim. Talvez a gente fosse mais longe. A Argentina tá jogando assim, o Paraguai tá jogando assim, e não há vergonha nenhuma de jogar assim, se der resultado. Há vergonha em você mudar o seu jeito de jogar igual ao europeu para não dar resultado. Então a comissão técnica pra mim tem que ir embora. O restante, você pega ali, você olha os que tiver. Ah, beleza, você tem 20 anos e tá na seleção, não joga mais. Você não veste mais a camisa do Brasil. Ah, Vinícius Júnior. Eu tô cagando. Ah, mas o Vinícius Júnior é craque, é melhor do mundo. Não é. Não é, ele é lá no Real Madrid. Beleza, na blusa branca que ele usa, ele vai ser o melhor. Aqui não, aqui ele não tá sendo. Eu prefiro buscar lá na base dos times brasileiros, na base do Vasco, onde veio o Ryan, na base do Palmeiras, onde veio o Endrick, na base do Flamengo, jogadores que querem realmente jogar, que sabem que isso vai mudar a história do país deles, da comunidade deles, do Brasil, do que buscar jogador brasileiro europeu lá. Eu não sei o que acontece, mas a gente... Tanto que o Ryan, ele só vai ter mais oportunidade quando ele foi pra Europa. Então tem alguma coisa aí. Alguma coisa com a Europa o Brasil tá tendo. Tá tendo algum casinho, alguma coisa assim. Porque, porra, não é possível. A gente tem que buscar gente que tem raça, gente que quer jogar malandro. A gente tem que ter mais malandro no futebol, tem que ter mais bandido. E com mais bandido eu falo, tipo assim, porra, o Romário da vida, um Ronaldinho da vida.
Pô, os caras, não é que tem que ter gente que viva errado ali, mas tem que ter gente que tem malandragem ali, que sabe que aquilo representa mais do que só um campeonato. Não é um campeonato só, gente. Não é uma taça. A taça vale pouco, inclusive. Esse campeonato não tem nem salário. Então não é sobre dinheiro, não tem que ser sobre dinheiro, não tem que ser sobre fama. Eles jogam como se eles fossem estrelas mundiais. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eles têm que jogar imaginando o país deles. Como o Congo jogou. O Congo sabia que estava representando mais do que só futebol. Como a Cabo Verde jogou, sabia que era mais do que futebol. Como a Argentina joga. Gente, em 2022 a Argentina parou. A Argentina tá em crise ainda, estava morrendo em crise financeira, econômica, política. Para eles pouco importava. Parou a Argentina, porque ganhou esse campeonato. Não é só um campeonato. E os jogadores estão precisando entender isso. Porque, por exemplo, se eu vier aqui reclamar do Vasco, beleza, o Vasco perdeu um campeonato. É só um campeonato. Pra torcida do Vasco, talvez não. Pra gente, né, no caso. Pra gente, torcedor do Vasco, talvez não seja. Mas, por exemplo, Flamengo perdeu um campeonato. É só um campeonato. Palmeiras perdeu um campeonato. É só um campeonato. Seleção brasileira perdeu? Não é só um campeonato que ela perdeu. Ela, aos poucos, vai perdendo identidade. Aos poucos, vai perdendo representatividade. Aos poucos, vai tirando a paz do brasileiro. O brasileiro, ele precisa do entretenimento. E o entretenimento do Brasil tá uma merda. Eles não estão entregando nada. Não estão entregando nada pra gente sorrir e falar, sou brasileiro. Não tem mais esse orgulho. Por quê? Economia a gente não tem política, não tem segurança, não tem nada. A gente tinha futebol. A gente batia no peito e falava, Brasil, país do futebol, 5 só a gente, penta só a gente. Beleza, a gente ainda é os penta, os únicos penta. O único penta é só a gente. Mas até quando? Porque já são 24 anos. Pra França chegar, pra Argentina chegar, tá isso aqui. Até a Inglaterra, que ganhou em 66, tá com um jejum maior que a gente, mas tá indo mais longe que a gente. Vamos ver isso aí. Vamos pensar sobre isso aí. E uma pergunta importante é, e o Hexa? Será que ele vem em 2030? E eu acho que não fica nem pra 2030. Mas a gente... Eu acho que não... Não, peraí. E sendo bem sincero, eu não imagino o Hexa vindo em 2030. Tá. Eu não consigo deixar aberto. Porque, pô, o Hexa não vem em 2030. Sendo bem sincero, se for pra esses palhaços jogando, não vem, pô. Não tem como. Eu não consigo olhar pra câmera e falar, o Hexa, será que fica pra 2030? Não fica. Não vem. 2034. Vou fazer um plano aqui, ó. 2030, eu vou ver a Copa? Eu vou ver a Copa. Vou comprar a camisa? Talvez não. Por quê? Porque eu vou comprar em 2034. 2034 eu acredito. Talvez nasça alguém agora. Se tiver vivo. Talvez tenha um moleque de 10 anos agora, que quando ele tiver 18, em 2038, aí ele joga bem. Hoje não. Não, deu.